Vamos olhar para a casa 12, essa casa cheia de mistérios, essa casa inconsciente, e entender o que significa o signo que está na cúspide dessa casa 12 dentro do seu mapa. Áries na casa 12. Fúria silenciosa, força interna, coragem espiritual. Ter Áries na casa 12 é como ter um guerreiro dormindo dentro de você. Uma força de ação, coragem e impulso que se manifesta mais no inconsciente, nos bastidores ou nos momentos de crise. A casa 12 é o território do invisível, dos sonhos, das emoções guardadas e da espiritualidade. Quando o signo do fogo impulsivo e combativo cai aqui, a ação se volta para dentro, revelando uma energia que precisa ser reconhecida e canalizada com consciência. Energia de Áries no inconsciente. Impulsos reprimidos, coragem espiritual, força emocional escondida, ação nos bastidores. Os impulsos reprimidos são a raiva ou a iniciativa, que podem ser escondidas, até mesmo de si, explodindo de forma inesperada. Uma grande força interna para lidar com crises, perdas ou momentos de solidão. A força emocional escondida, aquela força que, mesmo que se pareça calmo por fora, há uma batalha interior intensa e cheia de potência. Ação nos bastidores, aquela que tende a agir com mais poder quando ninguém está olhando, ou quando é por uma causa maior. Os desafios de Áries na casa 12. Raiva reprimida ou mal compreendida. Pode internalizar conflitos e só perceber que está irritado quando já está sobrecarregado. Dificuldade em afirmar vontades de forma direta. Tende a evitar confronto, mas pode explodir depois de acumular. Sensação de estar preso ou sem direção clara. A energia de ação precisa de canal, senão vira ansiedade ou frustração silenciosa. Autoimagem confusa sobre ser forte ou fraco. Pode não reconhecer sua coragem por estar voltada para o interior. Os potenciais e talentos espirituais. Um guerreiro espiritual. A força para enfrentar dores emocionais, curar traumas e apoiar outros com coragem silenciosa. Tem ação compassiva e altruísta. Quando canaliza bem essa energia, luta por causas maiores, ajuda quem sofre ou age por instinto protetor. E iniciativa em projetos invisíveis. Excelente para trabalhar nos bastidores, em silêncio ou criar em momentos de introspecção. Tem coragem de mergulhar no inconsciente. Potência para terapias, autoconhecimento, astrologia, espiritualidade e arte intuitiva. Como integrar Áries na casa 12 de forma construtiva? Movimente seu corpo para liberar tensões internas. Corridas, esportes ou práticas que combinem ação e consciência, como artes marciais, yoga dinâmica. Dê espaço para sua raiva de forma saudável. Escreva, fale com um terapeuta, pratique liberação emocional consciente. Crie no silêncio. Arte, escrita, espiritualidade, meditação ativa, formas de agir sem gritar, mas com profundidade. Assuma sua força nos bastidores. Não precisa aparecer para ser forte. Seu poder está no invisível, no intuitivo, no que é feito com alma. Com Áries na casa 12, você é um guerreiro do invisível. Alguém com uma chama interna poderosa, que quando reconhecida e bem canalizada se transforma em coragem emocional, ação compassiva e força transformadora. Touro na casa 12. Paz interior, sensibilidade sensorial, conexão com silêncio. Quando o touro ocupa a casa 12, a busca por segurança, estabilidade, prazer, acontece de maneira mais interna, inconsciente, sutil. Esse é um posicionamento que traz um grande potencial para acolher-se emocional e energeticamente, mas que também pode gerar dificuldade em lidar com apegos ocultos, medos silenciosos e resistência à entrega. Regido por Vênus,
Touro aqui encontra beleza no silêncio, no simples, no invisível. Touro no inconsciente. Busca inconsciente por segurança emocional e espiritual. Você pode ter um desejo profundo por paz e conforto, mas sem saber exatamente como alcançar. Sensibilidade aos ambientes. Lugares barulhentos ou caóticos afetam seu campo emocional. Prazer nas experiências solitárias e sensoriais. Conecta-se com o silêncio da natureza, com a arte, com a música ou com rituais sensoriais em momentos de introspecção. Amor pelo invisível, pelo sutil, pelo que não precisa de palavras. Há um lado artístico ou espiritual que se desenvolve melhor quando ninguém está olhando. Desafios de Touro na casa 12. Apegos emocionais inconscientes. Pode guardar sentimentos, ressentimentos ou desejos que não reconhece conscientemente. Medo da perda e da instabilidade interna. Resistência a mudanças que envolvam abrir mão de padrões emocionais antigos. Dificuldade de se entregar ao invisível. Touro gosta do concreto e a casa 12 dissolve estruturas. Isso pode gerar insegurança em confiar no que não se vê. Alto valor oculto ou reprimido. Pode ter talento artístico, sensorial ou curador, mas não enxergar ou não valorizar isso em si mesmo. Potenciais e talentos espirituais. Conexão profunda com o corpo como caminho espiritual. Yoga, dança intuitiva, rituais de autocuidado, alimentação consciente como práticas sagradas, talento artístico intuitivo, música, arte, canto, escultura ou qualquer expressão estética ligada ao inconsciente, energia de cura silenciosa, capacidade de transmitir calma, presença e conforto só com sua energia. Acolhimento interno poderoso. Quando se conecta com o próprio ritmo e escuta o corpo, se torna fonte de estabilidade para si e para os outros. Como integrar Touro na casa 12 de forma construtiva? Crie rituais sensoriais de autocuidado. Banhos, óleos essenciais, tecidos agradáveis, silêncio. Seu templo é o seu corpo. Dê valor ao que você sente, mesmo que não saiba explicar. Sua intuição é física, vem como sensação. Confie nisso. Trabalhe a liberação de apegos internos com gentileza, terapias corporais, arte-terapia, música, tudo isso ajuda. Permita-se criar em silêncio e sem pressão externa. Sua arte e sua energia florescem no invisível. Com Touro na casa 12, você tem o dom de cultivar beleza interior, paz sensorial e estabilidade interna, mesmo nos espaços sutis da sua alma. Ao se permitir confiar na sua sensibilidade silenciosa, você encontra um tipo raro de força, a que nasce da calma, da presença e do acolhimento profundo. Gêmeos na casa 12. Mente invisível, voz interna rica e comunicação com o inconsciente. Quando Gêmeos está na casa 12, a mente é ativa, mas funciona nos bastidores. Os pensamentos, ideias e palavras fluem de maneira subconsciente, intuitiva e muitas vezes silenciosa. A comunicação pode ser introspectiva, imaginativa ou até reprimida, enquanto a expressão criativa pode surgir com grande força em momentos de solitude, de sonhos, estados alterados de consciência. Regido por Mercúrio, esse posicionamento conecta o mundo das palavras ao mundo invisível, como é Gêmeos no inconsciente. A mente criativa e inquieta por dentro. Você pensa muito, mas pode não falar tudo o que pensa. Grande parte da sua atividade mental se dá no silêncio. Existe facilidade para acessar ideias através da intuição ou do sonho. Capta mensagens do inconsciente, sincronicidades e símbolos com facilidade. Tem interesse por espiritualidade, psicologia ou linguagens simbólicas, como se buscasse compreender o alfabeto da alma. Tem curiosidade sobre os mistérios da mente humana. Pode se interessar por astrologia, mitologia, meditação,
escrita, espiritual ou terapia. Os desafios de Gêmeos na casa 12. Medo de se expressar. Pode esconder pensamentos por medo de julgamento ou ter dificuldade em confiar na própria voz. Pensamento disperso e difícil de organizar. A mente pode vagar entre muitos mundos internos, gerando confusão ou falta de foco, repressão do humor e da leveza. Gêmeos é naturalmente leve, mas aqui essa espontaneidade pode se perder por insegurança, tendência a falar consigo mesmo demais. Diálogos internos constantes podem gerar ansiedade, se não forem canalizados criativamente. Os potenciais e os talentos de Gêmeos na casa 12. Escrita como caminho de autoconhecimento. Diário, poesia, canalizações, escrita criativa são formas poderosas de expressão. Dom para escutar e interpretar o que está nas entrelinhas. Pode captar com facilidade o que os outros sentem, mas não dizem. Criatividade rica quando sozinho. Grandes ideias surgem em momentos de introspecção, sonho ou até em retiros criativos. Habilidade para traduzir o invisível em palavras. Talento para ensinar temas espirituais, escrever sobre psicologia ou expressar o intangível de forma acessível. Como integrar Gêmeos na casa 12 de forma construtiva? Crie tempo para o silêncio fértil. A mente floresce quando você se retira e permite que as ideias venham sem pressão. Confie na sua voz interna e permita-se compartilhá-la aos poucos. Expressar seus pensamentos pode curar você e inspirar os outros. Use a escrita ou a arte como canal de expressão psíquica. Traduza o que sente em forma criativa, música, poesia, colagens, diário. Medite para acalmar a mente e ouvir com mais clareza. Técnicas de respiração e meditação são grandes aliadas para filtrar o ruído mental. Com Gêmeos na casa 12, a sua mente é como uma antena espiritual, captando sinais, símbolos e ideias que vêm de lugares sutis. Quando você se permite confiar nesse processo interno e encontrar formas de expressá-lo, sua comunicação se torna mágica, curadora e profundamente inspiradora. Câncer na casa 12. Emoções profundas, sensibilidade oculta e cuidado silencioso. Com Câncer na casa 12, as emoções são vividas com profundidade, silêncio, intensidade invisível. Esse é um posicionamento que fala de sensibilidade extrema e instintiva, muitas vezes guardada a 7 chaves. A casa 12 é o lugar do inconsciente, dos bastidores e da espiritualidade. E Câncer, regido pela Lua, traz para esse espaço um oceano de sentimentos que nem sempre são facilmente acessados, nem por você, nem pelos outros. Emoções no inconsciente. Sensibilidade emocional profunda, mas escondida. Você sente tudo, mas nem sempre consegue ou quer demonstrar. Empatia silenciosa. Capta o que os outros sentem sem que digam uma palavra. Cuidado oculto. Gosta de ajudar, proteger ou consolar nos bastidores sem esperar reconhecimento. Forte conexão com o passado e com memórias esquecidas. Pode se emocionar com lembranças, símbolos e até vidas passadas, caso acredite nisso. Desafios de Câncer na casa 12. Tendência a reprimir sentimentos. Guarda mágoas, dores e carências sem expressar, o que pode gerar melancolia ou ansiedade. Sensação de solidão emocional. Mesmo rodeado de pessoas, pode sentir que ninguém vê suas necessidades afetivas mais íntimas. Medo da vulnerabilidade. Às vezes prefere se esconder a mostrar que precisa de colo. Autoabandono disfarçado de autocuidado. Pode cuidar demais dos outros e esquecer de si mesmo. Potenciais e dons espirituais ou inconscientes. Cura através da empatia e do acolhimento invisível. Tem talento para curar ou consolar apenas com a presença. Conexão com a espiritualidade através da emoção. Meditação, oração, música, arte, silêncio despertam o seu lado mais sagrado. Imaginação e intuição vívidas. Sonhos intensos, premonições e uma conexão quase mediúnica com sentimentos sutis. Memória afetiva como ferramenta de criação ou cura. Pode usar o passado, próprio ou coletivo,
para criar arte, escrever ou acolher outras pessoas. Como integrar Câncer na casa 12 de forma construtiva. Crie rituais de acolhimento emocional, meditação com toque, banhos, música suave, escrita emocional e chás podem te reconectar com seu centro. Aprenda a expressar o que sente com leveza e segurança. Falar, mesmo que seja aos poucos, ajuda a limpar o que ficou preso. Cuide de si com o mesmo carinho que cuida dos outros. Você merece o colo que oferece. Abrace sua solidão criativa. Momentos a sós podem revelar dons artísticos e curativos poderosos. Com Câncer na casa 12, você tem um oceano emocional dentro de si, rico, sensível, intuitivo, profundo. Quando aprende a acolher esse mundo interno com carinho e coragem, descobre que sua maior força está na sua capacidade de sentir, de proteger e de transformar o invisível em amor silencioso. Leão na casa 12. Brilho interior, força silenciosa, coração escondido. Quando o leão ocupa a casa 12, o desejo de brilhar, ser visto, de se expressar, está voltado para o inconsciente, o invisível e o mundo interior. Leão é regido pelo Sol, planeta da identidade e da vitalidade. E na casa 12, esse brilho natural pode ficar guardado, escondido ou até reprimido. A autoestima, o carisma e a criatividade existem, mas precisam de segurança emocional e autoconhecimento para emergir plenamente. Como é Leão no inconsciente? O brilho é guardado, a identidade interior está em construção. O desejo de ser especial existe, mas com medo de se expor. A conexão espiritual é através da arte e do coração. O brilho guardado. Existe um forte potencial criativo, carismático, generoso, mas que nem sempre se mostra de imediato. A identidade interior em construção. Pode levar tempo para se reconhecer como alguém digno de protagonismo e admiração. Desejo de ser especial, mas com medo de se expor. Às vezes, há insegurança em relação à própria luz. Conexão espiritual através da arte e do coração. A espiritualidade pode vir por meio da criatividade, do amor e do servir com generosidade. Os desafios de Leão na casa 12. Medo de brilhar ou de ser rejeitado ao se expor. Pode esconder talentos por insegurança ou por vergonha. Vontade de ser reconhecido, mas sem saber como. A autoestima pode oscilar entre idealizações e autocrítica silenciosa. Tendência a se anular por medo de egoísmo. Às vezes abre mão do protagonismo para não parecer egocêntrico. Autossabotagem criativa. Tem talento, mas pode deixar ideias e projetos no mundo dos sonhos, potenciais e dons espirituais. Criatividade ligada ao inconsciente. Arte, escrita, teatro, música ou espiritualidade criativa como formas de expressão da alma. Liderança sutil e compassiva. Pode guiar e inspirar sem precisar estar no centro. Brilha nos bastidores. Coração generoso e espiritualizado. Capacidade de amar de forma profunda, silenciosa e curadora. Potência de cura através da expressão do amor. Pode ser terapeuta, artista ou mentor espiritual sem alarde, mas com impacto. Como integrar Leão na casa 12? De forma construtiva. Dê valor aos seus talentos, mesmo que ninguém veja. Seu brilho não precisa de plateia para existir. Expresse sua criatividade em momentos íntimos ou rituais pessoais. Criar no silêncio pode ser sua forma de conexão divina. Trabalhe sua autoestima com amor e paciência. Você é digno de ser visto, ouvido e celebrado por você mesmo, antes de tudo. Brilhe nos bastidores com consciência. Sua presença silenciosa pode iluminar profundamente os outros. Com Leão na casa 12, o seu sol está atrás do véu, mas ainda é sol. Seu brilho vem do coração, da alma e do que você compartilha em silêncio. Quando você se permite reconhecer sua luz, a luz interior, transforma a timidez em força espiritual e o anonimato em cura luminosa. Virgem na casa 12. Perfeccionismo oculto, cura silenciosa e serviço espiritual.
Quando Virgem ocupa a casa 12, a energia do signo de ordem, análise e serviço se volta para o mundo interior, emocional e espiritual. Esse é um posicionamento que revela uma necessidade inconsciente de ser útil, de servir com excelência e de buscar pureza emocional ou energética. Muitas vezes com uma autocrítica muito forte, mas escondida. Regido por Mercúrio, Virgem aqui atua nos bastidores da mente e da alma, como é Virgem no inconsciente. Desejo de controle sobre o invisível. Pode haver um impulso por organizar o que não se vê, emoções, pensamentos, energias. A autocrítica profunda e silenciosa. Tende a se cobrar internamente de forma dura, muitas vezes sem expressar isso aos outros. Necessidade de servir espiritualmente ou energeticamente. Ajuda os outros em silêncio, com humildade e sensibilidade extrema. Busca de perfeição interior ou moral. Pode sentir culpa com facilidade ou ter altos padrões éticos e espirituais. Desafios de Virgem na casa 12. Autossabotagem sutil. Pode não reconhecer seus dons ou se sentir sempre insuficiente. Medo de falhar espiritualmente ou emocionalmente. Sente que precisa se consertar antes de merecer descanso ou valorização. Dificuldade em pedir ajuda. Tem o impulso de cuidar de todos, mas não se permite ser cuidado. Ansiedade camuflada. Preocupações excessivas que se acumulam no corpo ou no inconsciente. Potenciais e dons. Habilidade de curar nos bastidores. Pode trabalhar com terapias, saúde, espiritualidade, organização energética ou emocional de forma sensível e eficaz. Conexão com a espiritualidade através do serviço. A alma encontra paz ao ser útil de forma compassiva e silenciosa. Dom para entender padrões emocionais. Mente sensível e analítica para perceber desequilíbrios e ajudar a restaurar a harmonia. Potencial artístico ou terapêutico ligado à delicadeza dos detalhes. Escrita, pintura, aromaterapia, medicina natural, cuidado com animais ou com ambientes. Como integrar Virgem na casa 12 de forma construtiva? Trabalhe o auto-perdão e a autocompaixão. Você não precisa ser perfeito para merecer amor ou descanso. Abrace o seu dom de servir com limites saudáveis. A ajuda que você oferece é ainda mais valiosa quando você também se cuida. Crie rituais que organizem o invisível. Meditação, escrita terapêutica, limpeza espiritual, emocional, são formas de se reconectar. Valorize sua capacidade de perceber o que os outros não veem. Seu olhar detalhista aplicado ao emocional é um dom raro. Com Virgem na casa 12, você tem uma alma de curador silencioso. Alguém que trabalha com dedicação, sensibilidade, discrição, mesmo sem ser notado. Quando aprende a aplicar esse cuidado em si também, descobre um caminho de cura profunda, serviço consciente e amor espiritual pela imperfeição humana. Libra na casa 12. Harmonia interior, relacionamentos invisíveis e beleza espiritual. Quando Libra ocupa a casa 12, o desejo por equilíbrio, beleza e conexão se volta para o mundo interno, sutil e inconsciente. Regido por Vênus, Libra aqui atua de forma mais reservada, quase invisível, muitas vezes buscando a harmonia no silêncio, evitando conflitos ou se envolvendo com os outros de maneira sutil, emocional ou até espiritual. A diplomacia, o senso estético e o amor estão presentes, mas podem ser reprimidos, idealizados ou vividos nos bastidores, como é Libra no inconsciente. Desejo inconsciente de agradar e manter a paz. Pode evitar conflitos de forma automática, mesmo que isso o afaste de si mesmo. Necessidade de se relacionar em nível espiritual ou simbólico. Sonhos, amores platônicos ou relações energéticas podem ser marcantes. Busca por equilíbrio emocional através da arte, do silêncio ou da espiritualidade. Paz interior é uma meta essencial, mas nem sempre fácil de alcançar. Sensibilidade ao sofrimento coletivo ou à desarmonia ao redor. Tende a absorver o clima emocional de ambientes e pessoas. Desafios de Libra na casa 12. Autoanulação sutil. Pode colocar as necessidades dos outros à frente das próprias, mesmo inconscientemente. Dificuldade de expressar desconfortos ou frustrações. Prefere o silêncio à briga, mesmo quando isso custa sua verdade. Idealização de relacionamentos. Pode sonhar com um par perfeito
e sofrer com desilusões emocionais. Medo de desagradar ou decepcionar. Tende a reprimir sentimentos para manter a imagem de pessoa boa, potenciais e dons espirituais. Capacidade de amar com empatia, compaixão e delicadeza. Amor altruísta, curador, silencioso. Talento para harmonizar ambientes sutis. Pode ter dons para Feng Shui, arte, música, rituais, decoração espiritual. Busca por justiça em nível espiritual. Sensibilidade para causas sociais, equilíbrio e cura coletiva. E expressão artística como forma de cura interior. A arte pode ser um canal para expressar o que não se diz em palavras. Como integrar Libra na casa 12 de forma construtiva? Aprenda a reconhecer seus desejos e necessidades com honestidade. Você pode acolher o outro sem se apagar. Crie espaços de beleza e harmonia para si mesmo. Sua paz começa pelo ambiente que constrói dentro e fora. Traga seus dons artísticos e relacionais para o mundo com suavidade. Mesmo que discretos, eles têm valor. Transforme idealizações em práticas de amor realista e consciente. Relacionar-se também é aprender a se frustrar com leveza. Com Libra na casa 12, a sua alma busca paz, amor, equilíbrio em um nível profundo e sutil. Quando você se permite reconhecer seu valor e expressar seus sentimentos com autenticidade, descobre que pode ser um canal de beleza e harmonia silenciosa, tanto para si quanto para o mundo. Escorpião na casa 12. Emoções intensas, ocultas, transformações silenciosas e poder espiritual profundo. Com o Escorpião na casa 12, há um mundo emocional profundo, intenso e muitas vezes inconsciente, operando nos bastidores da psique. Escorpião é um signo de transformação, mistério e poder emocional. E na casa 12, a casa do inconsciente, do que é oculto, isso se torna silencioso, invisível, mas extremamente potente. Esse é um posicionamento que pode indicar uma alma curadora, mas também alguém que carrega emoções profundas e às vezes feridas ocultas que precisam ser compreendidas e transmutadas, como é Escorpião no inconsciente. Força emocional escondida. Você pode parecer calmo por fora, mas por dentro há intensas emoções, medos, paixões, intuições. Desejo inconsciente de controle emocional. Tenta dominar sentimentos profundos, o que pode levar ao silêncio ou ao isolamento emocional. Instinto espiritual poderoso. Capacidade de se transformar através da dor, do silêncio, da espiritualidade ou da arte. Ligação com o invisível, com o lado sombra da vida. Fascínio por espiritualidade, mistérios, ocultismo, psicologia e temas tabu. Desafios de Escorpião na casa 12. Medo inconsciente de perder o controle. Pode reprimir sentimentos por não saber como lidar com sua própria intensidade. Tendência à autossabotagem emocional. Guarda rancores, mágoas ou traumas inconscientes que afetam suas escolhas. Raiva ou culpa reprimida. Pode carregar emoções pesadas sem se dar conta, o que pode gerar ansiedade ou somatizações. Isolamento emocional. Dificuldade em confiar ou se abrir emocionalmente para os outros. Potenciais e dons espirituais. Grande capacidade de regeneração interior. Você se reconstrói em silêncio, como uma fênix que renasce sozinha. Talento para curar, acolher ou guiar outras pessoas emocionalmente. Pode atuar como terapeuta, conselheiro, artista ou agente de transformação. Intuição afiada e sensibilidade psíquica. Capacidade de acessar conteúdos profundos através de sonhos, símbolos, meditações ou canalizações. Conexão com a espiritualidade através da dor transformada em sabedoria. Você transforma sofrimento em poder interno. Como integrar Escorpião na casa 12 de forma construtiva? Acolha seus sentimentos intensos com amor e sem julgamento.
Sua profundidade é um dom, não uma fraqueza. Crie espaços de cura e silêncio. Terapia, meditação, escrita emocional, arte ou espiritualidade podem ser portais para se entender melhor. Trabalhe a liberação de mágoas guardadas. Perdoar não é esquecer, é se libertar emocionalmente. Use sua sensibilidade para ajudar os outros, sem se anular. Seu olhar profundo é valioso, mas cuide para não absorver a dor alheia demais. Com o Escorpião na casa 12, você tem uma alma que vive transformações invisíveis, mergulha nos mistérios da existência e tem o potencial de renascer inúmeras vezes, guiando outros pelo caminho da cura silenciosa. Sua força vem do íntimo, do que ninguém vê, mas tudo sente. Sagitário na casa 12. Fé interior, busca espiritual silenciosa e liberdade da alma. Com Sagitário na 12, a energia da expansão, da liberdade, do otimismo se manifesta de forma interna, silenciosa e muitas vezes espiritualizada. Esse é um posicionamento que indica uma alma que busca sentido não nas aventuras externas, mas nas viagens interiores, nas questões filosóficas profundas e na conexão com o divino. Regido por Júpiter, Sagitário aqui traz fé natural, inspiração intuitiva e uma curiosidade intensa espiritualmente, mesmo que nem sempre expressa abertamente. Um é Sagitário no inconsciente, desejo profundo de liberdade emocional e espiritual. Pode sentir-se aprisionado quando não tem espaço para sonhar, questionar ou crescer por dentro. Fé inata, mas silenciosa. Mesmo nos momentos difíceis, existe uma chama de confiança que o guia, ainda que de forma discreta. Mente filosófica ou espiritual escondida. Pode refletir sobre o sentido da vida, a existência ou o universo, mas não compartilha isso com facilidade. Busca por expansão através do invisível. Meditação, sonhos, espiritualidade, estudos esotéricos ou viagens internas podem ser caminhos potentes. Desafios de Sagitário na casa 12. Crises existenciais inconscientes. Pode sentir uma inquietação constante sem saber exatamente o motivo. Crenças autolimitantes escondidas. Pode carregar padrões mentais inconscientes que sabotam sua fé ou liberdade. Fuga através de ilusões ou escapismos mentais. Em vez de enfrentar a dor, pode se esconder em fantasias ou ideias utópicas. Dificuldade em confiar no próprio caminho espiritual. Às vezes busca mestres, gurus ou verdades externas para validar a sua intuição. Potenciais e dons espirituais. Sabedoria silenciosa. Pode ser um guia, professor, um conselheiro espiritual com palavras curtas, mas impactantes. Intuição filosófica ou profética. Capta o futuro, o sentido mais profundo das coisas ou mensagens simbólicas com facilidade. Capacidade de inspirar os outros a partir do exemplo interno. Mesmo em silêncio, sua presença pode transmitir otimismo, fé, visão elevada. Vocação para estudos espirituais, mitologia, religiões ou culturas antigas. Interesse por saberes que ampliem o horizonte da alma. Como integrar Sagitário na casa 12 de forma construtiva? Abrace sua espiritualidade como algo natural e livre de dogmas. Sua fé não precisa seguir regras externas, ela vive em você. Confie nas suas percepções internas. Sua intuição é sábia e cheia de visão. Não subestime seu sentir. Transforme seus questionamentos em caminhos de descoberta. Filosofar e duvidar também fazem parte da fé. Busque liberdade em retiros, silêncio e espaços de contemplação. Você recarrega sua alma quando se afasta do excesso de ruído externo. Com Sagitário na casa 12, você tem uma alma que busca sentido nas entrelinhas, esperança no silêncio e liberdade dentro de si mesmo. Sua força espiritual é natural e expansiva, mesmo que vivida em segredo, e ao confiar nela, você se torna ponte entre sabedoria interna e inspiração para o mundo. Capricórnio na casa 12. Disciplina interior, responsabilidades silenciosas e força emocional contida. Com Capricórnio na casa 12, a energia do compromisso, da estrutura e da responsabilidade se volta para o inconsciente, espiritualidade e o mundo emocional oculto. Esse posicionamento revela uma alma que carrega um sentido de dever silencioso, que muitas vezes se cobra demais por dentro, mas raramente expõe essa pressão ao mundo exterior. Regido por Saturno, Capricórnio aqui atua como um guardião interno,
buscando controle sobre emoções profundas e sobre o que é invisível aos olhos. Como é Capricórnio no inconsciente? Necessidade inconsciente de controle emocional. Pode esconder sentimentos, dores ou medos por acreditar que precisa dar conta de tudo sozinho. Força interior construída no silêncio. Tem grande resistência emocional, mas só mostra isso nos momentos extremos. Autoexigência invisível. Cobra-se mais do que os outros imaginam, especialmente no que diz respeito à sua vida emocional e espiritual. Busca por estrutura emocional e espiritual. Prefere práticas sólidas, tradicionais ou metódicas para lidar com o invisível, como meditação com disciplina, rituais ou estudos espirituais estruturados. Desafios de Capricórnio na casa 12. Medo inconsciente de vulnerabilidade. Pode evitar sentir ou demonstrar fragilidade emocional, mesmo em momentos de dor. Sentimento de solidão interna. Carrega a sensação de que precisa suportar tudo sem ajuda. Tendência a reprimir dores antigas ou traumas. Acaba acumulando emoções não expressas, o que pode gerar bloqueios emocionais. Dificuldade em confiar no fluxo da vida ou em soltar o controle. Tem medo de se perder se não estiver no comando emocional. Potenciais e dons espirituais. Capacidades de construir estabilidade interior ao longo do tempo. Encontra paz quando aprende a confiar em si e no processo da vida. Sabedoria espiritual amadurecida. Enxerga a espiritualidade como um caminho prático e construtivo, não como fuga. Força silenciosa e liderança empática. Pode apoiar os outros com firmeza e empatia, mesmo sem alarde. Dedicação ao serviço oculto. Pode ter vocação para ajudar nos bastidores, cuidar de instituições, projetos sociais ou trabalhos espirituais discretos e profundos. Como integrar Capricórnio na casa 12 de forma construtiva? Aprenda a acolher suas emoções com gentileza e sem julgamento. Você não precisa ser forte o tempo todo. Crie estruturas internas saudáveis, rituais de cuidado emocional, rotina espiritual ou terapias com foco em corpo e mente ajudam a criar base emocional. Permita-se ser ajudado. Compartilhar a carga pode ser libertador e curativo. Confie no valor do seu silêncio e da sua presença calma. Você inspira com a firmeza do que constrói por dentro. Com Capricórnio na casa 12, você carrega uma força discreta, resiliente, profunda. Sua alma veio aprender a construir segurança emocional de dentro para fora e a transformar o peso da autossuficiência em sabedoria espiritual, compaixão madura e serviço silencioso ao mundo. Aquário na casa 12. Liberdade interior, conexão com o coletivo invisível e mente visionária silenciosa. Quando Aquário está na casa 12, a mente e a essência aquariana se voltam para o inconsciente, o mundo espiritual e os planos sutis. Esse é um posicionamento que traz uma conexão natural com o inconsciente coletivo, com causas humanitárias, com ideias muito à frente do tempo, mas que muitas vezes ficam guardadas, reprimidas ou não compreendidas, nem pela própria pessoa. Regido por Urano e tradicionalmente por Saturno, Aquário aqui é um visionário do invisível. Como é Aquário no inconsciente? Pensamento altamente intuitivo e inconformista, mas guardado. Pode ter ideias geniais, mas nem sempre as expressa ou confia nelas. Conexão silenciosa com o coletivo, o futuro ou a espiritualidade cósmica. Capta tendências, padrões sociais e emoções globais de forma inconsciente. Solidão existencial disfarçada, sem ser diferente ou isolado, sem saber explicar bem o porquê. Desejo secreto de liberdade total, inclusive emocional e espiritual. Busca ser livre até das próprias amarras internas. Desafios de Aquário na casa 12. Medo inconsciente de se destacar por ser diferente demais. Pode esconder suas ideias ou dons para não parecer excêntrico. Dificuldade em confiar nas próprias intuições malucas. Acha que está imaginando demais, quando na verdade está captando verdades sutis. Tendência a se isolar mental ou energeticamente. Pode parecer distante ou viver muito no próprio mundo interior. Ansiedade inconsciente ligada à sensação de não pertencer. Vive um conflito entre querer se conectar e querer se afastar. Potenciais e dons espirituais. Conexão com ideias visionárias e futuristas.
pode acessar insights geniais através de sonhos, meditação, arte ou solidão criativa. Alma humanitária e silenciosa pode trabalhar ou vibrar por causas coletivas sem precisar estar na linha de frente. Capacidade de canalizar conhecimento universal. Pode ter afinidade com astrologia, ciências ocultas, inovação espiritual, terapias vibracionais. Força psíquica voltada ao despertar de consciências. Atua como um farol invisível. Seu impacto é sentido, mesmo que não visto. Como integrar Aquário na casa 12 de forma construtiva? Confie nas suas ideias, mesmo que ninguém entenda de início. Você capta o que ainda está por vir. Isso é um dom, não é uma falha. Crie um espaço mental e espiritual livre de julgamentos. Você precisa de liberdade para pensar e sentir como quiser. Use a solidão como fonte de criação e conexão. A sua genialidade floresce no silêncio. Busque práticas que unam intuição e lógica. Astrologia, meditação, neurociência, escrita visionária ou grupos de estudo espiritual também podem ser ótimas ferramentas. Com Aquário na casa 12, você tem uma mente cósmica e uma alma que enxerga além do tempo. Mesmo que em silêncio, o seu papel é ajudar a conectar o invisível ao coletivo, plantando ideias, intuições, vibrações que ajudam a transformar o mundo de dentro para fora. Peixes na casa 12. Alma mística, sensibilidade espiritual e fusão com o invisível. Quando Peixes está na casa 12, ele está em casa, porque essa é a casa que ele mesmo rege. Isso cria um campo extremamente sensível, intuitivo e espiritualizado. Aqui, a alma está profundamente conectada ao inconsciente coletivo, ao mundo dos sonhos, das emoções sutis, da empatia e do invisível. Essa posição indica alguém que vive em dois mundos ao mesmo tempo, o físico e o simbólico. Como é Peixes na casa 12? Sensibilidade extrema ao ambiente. Capta energias, emoções, atmosferas, intenções com facilidade, como uma espécie de esponja emocional. Tendência à fusão com o outro ou com o todo. Pode ter dificuldade em saber onde termina o eu e onde começa o outro. Imaginação fértil e vida interior riquíssima. Sonhos vívidos, mediunidade natural, criatividade inspirada. Busca de transcendência e união com algo maior. A espiritualidade é natural, mesmo que não seja vivida religiosamente. Desafios de Peixes na casa 12. Vulnerabilidade emocional e energética. Pode absorver dores e confusões que não são suas. Dificuldade em estabelecer limites psíquicos. Pode se perder nos próprios sentimentos ou nos dos outros. Tendência à fuga da realidade. Fantasias, idealizações, vícios ou autossabotagem como formas de escapar do mundo. Solidão espiritual ou sensação de desconexão. Sente tudo tão profundamente que às vezes se sente incompreendido ou fora de lugar. Potenciais e dons espirituais. Intuição e mediunidade naturais. Capta sinais, símbolos, mensagens e sutilezas com facilidade. Alma compassiva e curadora. Pode ser terapeuta, artista, místico ou simplesmente uma presença que cura em silêncio. Capacidade de criar através da inspiração espiritual. Música, poesia, pintura, escrita, dança. Tudo pode virar expressão da alma. Ligação com mundos simbólicos e arquetípicos. Afinidade com astrologia, tarô, sonhos, mitologia, cinema e arte sagrada. Como integrar Peixes na casa 12 de forma construtiva? Crie momentos de recolhimento e introspecção consciente. Meditação, silêncio, retiros, natureza. Proteja-se energeticamente. Banhos, cristais, respiração, oração, visualizações ajudam a manter sua aura limpa. Estabeleça limites emocionais com doçura. Você pode amar sem se perder no outro. Use sua criatividade e espiritualidade como canais de cura. Sua arte e sua intuição são pontes entre mundos. Com Peixes na casa 12, você tem uma alma profundamente conectada ao mistério da vida. Seu caminho envolve aprender a navegar o oceano invisível com consciência, acolhendo sua sensibilidade como um dom, não como fraqueza, e permitindo que sua presença seja uma luz suave no mundo. Você é um canal entre planos, um guardião do sutil, um espírito que sonha o que ainda não foi vivido.
estes são os 12 signos dentro da casa 12. Obviamente, se você tem planetas na casa 12, isso vai trazer modificações para ela, para o seu mapa. É sempre muito importante você analisar o seu mapa individualmente. Também é importante você procurar o planeta regente desse signo. O signo que está na sua casa 12 tem um planeta regente. E é bom que você procure no seu mapa aonde está esse planeta regente. Em qual signo? Em qual casa? Quais os aspectos que ele faz? Tudo isso é muito importante na análise do seu mapa e individualiza a análise.